A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, caros ouvintes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos a palavra de Deus. Que Deus possa nos acalentar, possa nos instruir e a gente possa crescer espiritualmente. É um privilégio estar aqui com vocês, reunidos, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês a palavra de Deus. É muito gostoso, é prazeroso, é um privilégio estarmos aqui na presença de Deus para orarmos e para agradecermos os nossos dias, as nossas conquistas, as nossas vitórias e pedirmos também ajuda para as nossas atribulações no dia a dia. Em nome de Jesus, eu dou por aberto este culto e eu gostaria primeiramente de ler em Mateus, no capítulo 5, o versículo de 14 a 16, onde eu vou tratar do tema Deixe sua luz brilhar. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 14 a 16, diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E nós temos que brilhar, deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que o nosso Pai seja glorificado. Amém? Irmãos, eu gostaria de que agora todos nos reclinássemos as nossas frontes, irmãos e ouvintes, para que nós pudéssemos orar e agradecer ao Deus, ao nosso verdadeiro e único Deus, pela oportunidade de aprender a sua palavra. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno, na tua presença, Senhor meu Pai, eu te agradeço por estar aqui junto aos meus irmãos, junto aos meus amigos, aos nossos telespectadores, para aprendermos a tua palavra, para aprendermos seus ensinamentos através da leitura das Escrituras Sagradas. Pai, Senhor meu Deus, Tu és a luz que brilha no mundo, Senhor meu Pai. Tu és a verdadeira luz. E nós, seguindo os Seus ensinamentos, sendo seus imitadores, temos que ser a luz que brilha também no mundo. Ó, meu Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Na vida da tua igreja, na vida dos nossos pastores, na vida dos meus irmãos de sangue e de fé. Ó Pai amado, que os nossos irmãos que estejam nos ouvindo, os nossos ouvintes, Senhor meu Pai, que eles possam dissipar quaisquer sentimentos negativos, sentimentos de aflição, e que eles possam estar atentos à tua palavra, porque isto, meu Pai, com certeza refrescará, refrigerará a sua alma, meu Pai. Eles se contentarão, se alegrarão ao ouvir a tua palavra e estarão muito, muito mais felizes e crescendo espiritualmente falando. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, fique conosco esta noite, Senhor. E eu desde já, te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
estremecer, tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais, leva-me junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, sal meu coração, meu derramar de amor, me faz cantar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, tira o medo, conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais, leva-me junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, sal meu coração, meu derramar de amor, me faz cantar. Cantarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Cantarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Cantarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Cantarei para a tua glória, águas se jorram do trono de Deus, enche este lugar. Águas que trazem a vida
de Deus, vem me restaurar. Águas que jorram do trono de Deus, enche esse lugar. Águas que trazem a vida de Deus, vem me restaurar. Vem saciar minha sede, vem mudar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as suas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem mudar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as suas águas com teu poder, águas que fluem no altar de Deus, enche esse lugar. Águas que trazem a cura de Deus, vem me restaurar. Águas que fluem no altar de Deus, enche esse lugar. Águas que trazem a cura de Deus, vem me restaurar, vem saciar minha sede, vem mudar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as suas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser. Move as suas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as suas águas com teu poder. Deixe sua luz brilhar. Jesus é a própria luz. E quando ele diz, vós sois a luz do mundo, e que nós temos que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens através das nossas boas obras para glorificar o Pai que está no céu, irmãos, isso é muito sério, é muito comprometedor. Igreja, um questionamento importante que nós devemos fazer constantemente é: como estamos conduzindo as nossas vidas? Imagina, irmãos, se nós fazemos parte da liderança de uma determinada comunidade, então, como é que estamos exercendo essa autoliderança? Na verdade, igreja, nós temos que ter claro em nossas mentes que as lições que outras pessoas podem aprender por nosso exemplo é fato incontroverso. Muitas vezes, as pessoas aprendem muito através dos nossos exemplos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Se somos líderes de uma determinada comunidade, então, olha a responsabilidade. Na verdade, irmãos, a essência da liderança, em muitos casos, é um modelo fornecido pelo líder. As pessoas prestam muita atenção ao que os líderes fazem, como eles vivem e como eles tratam os outros. O que, sem sombra de dúvida, é uma grande responsabilidade. Qualquer ação imprudente,
não ética, que vise atender o próprio interesse, o interesse pessoal do líder, certamente frustrará qualquer tentativa de liderança positiva. Por outro lado, a liderança positiva poderá ser projetada e expandida por meio de nossas vidas. Então vocês vejam que há prós e contra. Irmãos, igreja, caros ouvintes, nós precisamos agir conforme o discurso. Não adianta você falar uma coisa e agir de maneira diferente com o que você fala, do que você fala. Vamos imaginar um pai, por exemplo, quando ele tenta transmitir aos filhos princípios e valores morais. O pai, claro, ele sabe conscientemente da obrigação que tem que demonstrar ações éticas nas suas escolhas. Ele tem que ser ético para o filho. Ignorar um erro, por exemplo, numa conta cometido por um restaurante a favor de um pai, vocês vão de convir comigo que não é uma ação ética. O filho, estando presente, mas por que meu pai não falou que estava errado? Ele agiu de forma antiética. Não foi uma maneira correta. O pai, na verdade, deve o quê? Apontar o engano ao caixa do restaurante. E assim, ele mostra aos filhos a importância de optarmos pela honestidade em casos semelhantes, em casos idênticos. Isso não me pertence, eu tenho que devolver. Olha, eu vi cair do bolso daquela pessoa, se você tem que devolver. Mentiras são mentiras. Então, se o pai diz uma coisa para a criança, olha, você tem que ser ético, você não pode pegar nada escondido do seu amiguinho na escola, você tem que sempre falar a verdade, não pode mentir, e o pai age de maneira diferente, o filho vai ficar em dúvida. E nós não podemos nos esquecer que o desenvolvimento da personalidade de uma criança se dá no decorrer da vida. E a primeira socialização que a criança tem é a família, são os pais. Então é necessário que o pai haja, tenha uma atitude de acordo com o seu discurso. Na verdade, meus irmãos, nós somos como lâmpadas que precisam de limpeza e cuidado constantes para que possamos brilhar com intensidade e eficácia. E o que as Escrituras nos mostram? O que Jesus tem a nos dizer sobre isso? Jesus desafia os líderes a deixarem que brilhe a luz diante dos homens. Jesus salienta que não devemos ocultar nosso exemplo e sugere, inclusive, que isso deve ser feito de maneira construtiva e saudável. Maus exemplos não devem ser seguidos. Então, em relação aos líderes, à liderança, Jesus diz que nós devemos deixar que brilhe a luz diante dos homens, mas de forma construtiva e saudável. É claro que não basta dizer palavras certas. Precisamos agir e viver conforme o discurso. Fazer o contrário é como desviar e deformar uma luz. Ficamos sem saber onde ela está brilhando e o caminho que está iluminando para ser seguido.
E aí você se perde no meio do caminho, porque está escuro, você não vê com clareza, você vê tudo nebuloso, confuso. E aí vem o quê? Os tropeços da vida. Mas muitos, vocês devem ter ouvido já um ditado popular, né? Que prega-se por aí, que faça o que eu falo e não o que eu faço. Irmãos, falar o que eu falo, você tem que fazer, mas não o que eu faço. Imagine um pai dando esse tipo de orientação para o seu filho. O pai fala que ele tem que não atrasar nos compromissos, ser responsável, organizado, disciplinado, não falar palavrões, estudar a palavra de Deus. No entanto, ele não faz, ele não vive conforme o discurso, ele não age conforme o discurso. Ele não é disciplinado, ele conta mentiras, ele não estuda a palavra de Deus, ele joga lixo no chão. A criança o tem como modelo, principalmente os pais. Pai, mãe, avós, pastores. Igreja, faça o que eu falo e não o que faço. Sabemos que um dos maiores problemas resultantes de ações inconsistentes com o discurso é que isso gera uma tremenda desconfiança. Desconfiança. Sabe aquele tipo de coisa? Eu confiar naquele cara? Ouvir o que ele está dizendo? Ele age às avessas. Ele faz uma coisa e faz outra. O que ele fala não condiz com as atitudes dele. Desconfiança. Por quê? Porque as ações das pessoas, daquela pessoa, é inconsistente. Como as pessoas podem confiar na nossa mensagem e responder positivamente à liderança, por exemplo, se elas não acreditam no que dizemos? Se elas desconfiam? A sinceridade, irmãos, e a honestidade fornecem uma base sólida para a liderança, permitindo assim que as pessoas depositem confiança e, o principal, que se comprometam com o líder, se comprometam com a liderança. Irmãos, igreja, caros ouvintes, todos nós, se a gente fizermos uma análise, todos nós somos líderes de alguma forma. Os pais são líderes para seus filhos. Os professores são líderes para seus alunos. Os pastores são líderes para suas ovelhas. E por aí afora, poderia citar inúmeros exemplos. Quando o Mestre nos diz, quando o Senhor Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo, no término do versículo lá em Mateus 8, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E aí a gente se pergunta, né? Que tipo de luz forneceremos? Que tipo de luz nós estamos fornecendo dentro da minha casa? Será uma luz moral? Compassiva? Quem está na casa? Que pessoas precisam de nós para iluminar o caminho? Para não ficar tropeçando se tivesse tido os verdadeiros ensinamentos, os ensinamentos corretos? Que pessoas precisam de nós para iluminar o seu caminho? Quem está na casa?
Aonde levará essa luz daqui por diante? Aonde levará essa luz? Que tipo de liderança estaremos demonstrando por meio de nossa vida? Qual é o nosso discurso? Qual é a nossa forma de viver? Igreja, não podemos nos esquecer que, como líderes, nossa luz, ela está sempre brilhando. E não podemos, em hipótese alguma, escondê-la. Quer você queira, quer não, a sua luz está brilhando. Não adianta você ser um avestruz e colocar a cabeça num buraco para que a sua luz não brilhe. Ela vai brilhar. E aí, o questionamento que eu fiz no começo, no início da mensagem. Como estamos conduzindo as nossas vidas? Que tipo de luz eu estou brilhando? Estou resplandecendo? Ela é construtiva? Ela é saudável? Não podemos esconder a luz que brilha em nós. A luz de nossa liderança sempre continuará brilhando. E como ela está brilhando? Líderes eficazes, meus irmãos, caros ouvintes, eles permitem que a sua luz sirva como um farol luminoso para que os seus seguidores revelem a sua mais intensa luz própria. A luz de um líder eficaz não pode ofuscar, apagar a luz de seus seguidores. Os professores que são líderes, eles devem ser um farol luminoso, um exemplo construtivo e saudável para os seus alunos. A mesma coisa com os pais. Os pais devem ser um farol luminoso para que os filhos, através dos exemplos de seus pais, que aqui seriam líderes, a própria luz dos filhos, elas possam brilhar intensamente, elas possam emitir uma luz própria e uma luz intensa. Não é nada fácil, irmãos, eu confesso a vocês, não é nada fácil exercer uma liderança, uma chefia. Muitas vezes as pessoas dizem, ser chefe, ser líder, nem pensar, dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. Sim, ser líder envolve responsabilidade. Não é nada fácil exercer uma liderança. Ao mesmo tempo em que você tem a oportunidade de ser um líder, você carrega o fardo de estar no comando. Fardo por quê, irmão? Porque uma liderança, exercer uma liderança de forma saudável, construtiva, requer responsabilidade, comprometimento, observação, atenção, disciplina, aprendizado, correção e tantas outras características essenciais ao exercício de uma liderança. Irmãos, agir e viver conforme o discurso. Mas só em casa? Eu sou exemplo? Não. Eu sou exemplo na minha casa, então eu tenho que ser um exemplo na minha casa, um líder que exerça uma liderança positiva e saudável, construtiva dentro da minha casa. Não, irmãos. Nós não somos a luz do mundo? Lembra? Jesus não disse assim, se vocês quiserem, vocês podem ser a luz do mundo. Não. Jesus foi imperativo. Ele disse, ele fez uma afirmativa. Vós
sois a luz do mundo. Agir e viver conforme o discurso. E quais parâmetros devo seguir para que a minha luz seja intensa? Para que os meus liderados possam tomar suas decisões, suas escolhas, de modo que a intensidade da sua luz brilhe diante dos homens? Que parâmetros? Onde devo me basear? Irmãos, você tem alguma dúvida? Vocês têm algumas dúvidas de quais parâmetros são esses? Sim, irmãos. Sim, amada igreja. Os parâmetros são os mandamentos contidos nas Escrituras Sagradas. Em Salmos 119, versículo 105, assim também diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, vocês vejam, vamos imaginar, vamos pensar por um momento. Eu ponho uma lâmpada nos pés. Vocês já devem ter visto aquela em filme, pelo menos, os mineiros usam muito, né? Tipo um capacete assim, que tem uma luz aqui para ir iluminando o caminho da mina onde eles estão. Ou então alguém com um farol na mão, tentando iluminar o caminho. Agora nós damos passos, ok? Imagine uma lâmpada nos seus pés. Olha lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então fica tudo muito mais fácil se eu tiver uma lâmpada no pé esquerdo, uma lâmpada no pé direito e quiser levantar de noite no meu quarto, aperto um botãozinho e vou iluminando o caminho até eu chegar na cozinha, abrir a geladeira e tomar um copo d'água. Fica muito mais fácil. Assim também na vida. Mas, escuta, em que loja você compra essa lâmpada para ficar mais fácil? Em nenhuma loja. Nas Escrituras Sagradas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, não é nada fácil conduzir a educação de uma família, de uns filhos. Não é nada fácil os professores em sala de aula tentar ensinar, aprender com eles um conhecimento. De qualquer maneira, ele tem que interagir com essa criança. Quantas vezes ele é mãe, ele é pai, ele é um monte de coisa. Psicólogo, médico. Não é fácil. Os nossos pastores interagir com as nossas ovelhas. Não é fácil. Mas se nós utilizarmos a palavra de Deus, ela será lâmpada para os nossos pés. E aí vai nos orientar. Vai ser luz para eu seguir um determinado caminho, com o João, com a Maria, o meu aluninho, A, X, B, com o meu filho, com a minha filha, o pastor com a ovelha A, com a ovelha B, com a ovelha C. Porque a palavra nos instrui. Ela sempre está pronta para nos ensinar, nos instruir. E através dessa palavra, nós vamos ter a intensidade dessa luz maior ou menor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nunca vai te deixar nas trevas. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo? Então, devemos ser agentes de restauração daqueles que estão perdidos, sem esperança. Sejam nossos filhos, sejam nossos alunos,
ou no caso dos pastores, em relação às ovelhas, ou no seu trabalho, em relação aos seus amigos, com seu vizinho. A palavra de Deus, irmãos, ela é também luz que guia os nossos passos, nos ensina como viver de forma digna e vitoriosa. Nos ensina a agir e viver conforme o discurso, de maneira ética, de maneira construtiva, de maneira saudável. Também, na palavra de Deus, em João, no capítulo 8, no versículo 12, assim diz a palavra de Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, vamos parar um momentinho aqui. E o que me chamou muita atenção nesse versículo foi assim: quem me segue? Não é toda pessoa que terá a luz da vida. Quem me segue? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Então existe uma condicionante aqui. Não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, nós não temos que ser imitadores de Cristo? Temos, a palavra nos diz. Se eu terei a luz da vida, eu tenho a oportunidade, porque eu sou a luz do mundo, de brilhar, eu tenho que seguir Jesus. Senão eu não vou brilhar. E como é que eu sigo Jesus? Aprendendo os seus mandamentos, aprendendo a palavra de Deus. Como? Pelo ouvir e pelo falar a palavra, pelo ler a palavra. Estar constantemente em comunhão íntima com Deus. Só assim eu vou estar seguindo Jesus, e aí a minha luz poderá ser intensa, porque aí eu vou brilhar a luz que emana dos ensinamentos de Jesus. Temos que ser, sim, imitadores de Cristo, para que a nossa luz brilhe com tamanha intensidade e que a gente possa dizer: como eu sou, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus,
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus! Com o esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Irmãos, fantástico! Ele é a própria luz. Igreja, meus caros ouvintes, Jesus é a luz. Devemos ser seus imitadores. Ele nos disse: vós sois a luz do mundo. Que todos nós, meus irmãos, possamos brilhar intensamente e resplandecer a luz de Jesus. Não nos esqueçamos que a intensidade do nosso brilho precisa ser cultivada com base na palavra de Deus. Só assim é que resplandeceremos a face de Jesus. E com certeza, irmãos, teremos um mundo muito melhor. Que a palavra dessa noite, meus irmãos, possa pelo menos ter despertado em nós a necessidade de estarmos atentos aos nossos discursos. Agir e viver conforme o nosso discurso. Deixar a sua luz brilhar. Aprender com a palavra do Pai. Porque nós glorifiquemos ao nosso Pai que estás nos céus por meio de nossas obras, pela intensidade da nossa luz.
E não tenham dúvida, irmãos, que nós somos exemplos para muita gente. Que possamos ser exemplo positivo, construtivo, um exemplo saudável. Que a palavra dessa noite, meus irmãos, possa ter pelo menos despertado em nós, mais uma vez, lembrando a nossa maneira de conduzir a nossa vida, o nosso agir diante das coisas. E só assim a gente vai, sim, deixar a nossa luz brilhar, aprender com a palavra do Pai. Que cada um, essa noite, eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho, para a gente começar a ter uma comunhão mais íntima com Deus através da leitura da Tua Palavra. Agora, nós temos vários pedidos de oração. A Sônia Oliveira, por exemplo, ela pede oração pelo seu irmão José Francisco, de Itapevi, de 65 anos. Ele foi internado com fortes dores no abdômen. A Rosa Nascimento também pede oração pela Jéssica, que ela está acamada, é uma irmã neta, a neta está com Covid. Aí o Zinete Fácil, oração para a cunhada Eva, que está internada também na UTI da Santa Casa. Eu queria pedir também para o seu Vicente, um amigo meu que está muito doente, ele mora em Catanduva, e a minha tia Maria, uma tia que me acolheu muito bem quando eu fui para Campinas fazer cursinho, e ela está acamada, está muito doente. Eu queria pedir por ela. Queria agradecer também. Agradecer porque terça-feira o presbítero Antônio Augusto, meu irmão de sangue, de fé, e o meu sobrinho Arthur, eles saíram do Covid e passaram bem por essa doença, por esse vírus, e a gente só tem a agradecer as orações dos nossos irmãos e agradecer a Deus que nos ajudou, atendeu as nossas orações, e eles estão bem pela graça de Deus. Agradecer, orar também por todas as pessoas que nós temos conhecimento pelos grupos da igreja, todas as pessoas que estão elencadas, nós temos um grupo de intercessão para todas aquelas pessoas, são inúmeras, para nossa família, nossa casa. E eu queria também pedir oração para o meu filho Afonso. Meu filho Afonso, que ele está numa nova empreitada e que Deus o abençoe e o acompanhe. Que a sua luz possa brilhar, mas pautado na palavra de Deus. Amém? Oremos, meus irmãos. Pai eterno, na tua presença, Senhor meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer pelas bênçãos conquistadas e pedir, Senhor meu Pai, por todos aqueles que necessitam da tua ajuda, da tua bênção, do teu agir em suas vidas. Senhor meu Pai, oremos por todos eles e agradecidos nós te pedimos, visite a cada um deles, meu Pai. Visite, o Senhor conhece suas necessidades. Muitas dessas pessoas nós nem sabemos quem são, mas sabemos que elas precisam do seu agir, da sua bênção, meu Pai. Pai amado, atenda também as necessidades, as expectativas de nossos ouvintes, Senhor meu Pai. Que a luz deles possam brilhar intensamente e que eles possam ser exemplo de liderança para todos, meu Pai, porque eles brilharão de forma construtiva e saudável. Nos ajude a brilhar intensamente a nossa luz, Pai, para que outras pessoas vejam através da nossa atitude, do nosso agir, do nosso discurso, a tua glória, meu Pai, para que a gente possa resplandecer a luz de Jesus, glorificar o nosso Pai que estás no céu. Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção
E eu te agradeço, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.